Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo de Física do Colégio Ari de Sá e estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 7 da segunda fase do vestibular do ITA 2021. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem novo vídeo no canal. Sem mais enrolação, vamos à nossa resolução. Dois feixes de comprimento de onda lambda, paralelos e de intensidade I0, incidem com inclinação θ igual a 60 graus com a vertical sobre dois espelhos horizontais, conforme ilustra a figura. O espelho superior encontra-se fixo, enquanto o inferior, de massa M, está ligado a uma mola de constante elástica K e realiza um movimento oscilatório de pequena amplitude. O espelho inferior é liberado para oscilar em T igual a 0 microsegundos a partir do repouso e da posição na qual a mola está relaxada. Os feixes são refletidos pelos espelhos e analisados em um detector, que registra a intensidade da onda resultante da superposição dos dois feixes. Os resultados coletados são mostrados no gráfico a seguir. Com base nas informações fornecidas, determine o maior valor possível de lambda. Bem, pessoal, vamos lá. Esses tipos de questões que envolvem interferência de ondas, de repente movimento harmônico simples, ou no nosso caso a união das duas coisas, né, na mesma questão, são exemplos de situações que a gente tem que olhar com muita cautela primeiro o esquema. Eu costumo dizer, quando estou dando minhas aulas, que um gráfico, uma tabela, um infográfico ou simplesmente uma figura é para nós da física como é um texto para o pessoal da língua portuguesa. A gente tem que primeiro entender realmente o que está contido ali naquela informação, para poder depois a gente fazer a interpretação da maneira mais adequada possível. Aqui, fisicamente, o que é que está acontecendo? Nós temos dois raios de luz aqui na representação, um incidindo, formando um ângulo de 60 graus com essa normal nesse espelho que está fixo, nesse espelho superior, e o outro incidindo nesse outro espelho, também com ângulo de incidência igual a 60 graus, mas esse outro espelho aqui ele está oscilando. Segundo o enunciado, no instante 0 microsegundos, esse espelho inferior ele se encontra na posição em que a mola está completamente relaxada e logo em seguida ele vai gradativamente oscilando. Então nós estamos aqui numa posição em que esse espelho está com a mola completamente relaxada, o espelho, sob a ação da gravidade, ele vai descendo, esse espelho tem uma massa M, e aí no que ele vai descendo aqui, ele vai ganhando velocidade, passa por uma posição em que há um equilíbrio, né, entre a força elástica e a força peso, que é exatamente a posição onde a deformação é igual a mg sobre k. É só você igualar a força elástica à força peso. Mas aqui ele tem uma velocidade diferente de zero. E aí ele transcende essa posição e vai até uma outra posição extrema, onde momentaneamente ele para depois voltar. E ele fica oscilando. Aqui eu desenhei 3 momentos importantes, digamos, da vida desse espelho. Nesse momento em que a mola está completamente relaxada, esse momento em que a mola está com uma certa compressão, mas é a posição de equilíbrio, tá legal? E aqui esse outro momento em que a mola está bastante comprimida, o espelho momentaneamente parado para daqui a pouco ele voltar. E ele fica assim, oscilando entre essas duas posições. A distância dos extremos da oscilação até a posição de equilíbrio, como a gente sabe muito bem dos estudos do MHS, é o que chamamos de amplitude. Tá legal? Então tá aqui a amplitude, tá aqui a amplitude e aqui, consequentemente, 2 vezes a amplitude. Onde, como eu disse ainda há pouco, para a gente poder calcular o valor dessa amplitude, é só a gente pegar essa posição aqui, que é a posição de equilíbrio, e escrever força elástica igual a força peso, tá certo? Se equilibrando com a força peso. E aí a gente vai encontrar que essa amplitude, ela vale mg sobre k. Bem, então essa é a parte, digamos, de interpretação da questão com relação ao aspecto movimento harmônico simples. Lembrando que ele disse que no enunciado que esse espelho está oscilando com pequena amplitude. Eu aqui coloquei uma amplitude mais, digamos assim, apreciável, para ficar melhor de a gente enxergar, mas é uma pequena amplitude. Por ser uma pequena amplitude, não teremos mudanças tão apreciáveis nesse ângulo, ao ponto de isso prejudicar o nosso cálculo, tá certo?
Bem, agora qual é o outro lado da questão? É o lado exatamente relacionado à interferência luminosa. Nós temos aqui dois raios de luz que já têm entre si uma diferença de caminho, antes mesmo deles incidirem nos espelhos. E temos outra diferença de caminho entre eles logo após eles refletirem. Então, o raio daqui de baixo, como você percebe, ele teve um acúmulo de caminho maior do que esse outro. Qual é a geometria que a gente usa aqui? A gente prolonga aqui perpendicularmente, projeta esse raio aqui sobre esse, para poder ver a diferença de tamanho entre este e este, que vai ser exatamente esse tamanhozinho daqui. Esse tamanho daqui vai ser essa hipotenusa cosseno de 60 graus. Essa hipotenusa eu estou chamando inicialmente de D0. O que é D0? É a distância inicial entre os espelhos lá no instante 0 microsegundos. Tá legal? Do mesmo jeito que eu tive isso para esse lado, eu tenho também igualzinho para o outro lado, usando a mesma lógica em termos de geometria. Então essa diferença de caminho entre esse raio aqui e este outro raio vai resultar 2 vezes D0 cosseno de 60. Tá certo? Eu tenho aqui D0 cosseno de 60 e D0 cosseno de 60. Portanto, 2 vezes D0 cosseno de 60. Que já vai dar para nós uma certa ordem de interferência, que eu chamei aqui de M lambda, que é máximo. Porque o gráfico que foi apresentado no enunciado, no instante 0 microsegundos, ele está lá em cima. Então, ele está indicando um máximo, como você pode ver aí no enunciado da questão. Se é máximo, então a nossa condição é M lambda. E aí, à medida que essa distância ela vai se alterando, né, porque ela vai gradativamente aumentando, né, ela vai passar por D0, depois D0 mais A, depois D0 mais 2A, depois ela volta para D0 mais A, depois ela volta para D0 de novo, e fica assim, essa distância entre os dois espelhos variando, passando por toda essa série de valores. Esses outros valores posteriores eu chamei de maneira genérica apenas de D, onde teremos 2D cosseno de 60. Se a gente falar de alguma localização onde falaremos de mínimo, então vamos ter aqui um M mais meio de lambda, sendo a nossa condição dos mínimos de intensidade, associada ali à interferência. Se eu isolar aqui o lambda para essa condição, eu vou ter 2D cosseno de 60 sobre M mais meio. Por que eu isolei o lambda? A nossa questão perguntou no finalzinho do enunciado qual é o maior valor de lambda que a gente poderia contemplar. Pense comigo. Da maneira com que está escrito aqui esse nosso lambda, se eu quero o maior lambda possível, eu tenho que procurar o maior D possível. Lembrando que D, de maneira muito genérica, eu chamei como sendo uma distância entre o espelho de cima e o de baixo. E esse D pode ter vários valores possíveis ali, como eu citei ainda há pouco. E o M aqui é a ordem, né, de uma dada interferência, seja de máximo, seja de mínimo. No caso aqui estou falando da de mínimo e já vou dizer por quê. Então, se eu quero que seja o maior lambda, então eu vou procurar aqui o menor M e o maior D. Então, qual é a condição que eu vou impor no meu cálculo? Esse é o momento crucial da questão. Qual é a condição que eu vou impor? Que esse M aqui já seja exatamente a menor ordem possível, para poder realmente privilegiar já ser o maior lambda, e esse D seja o maior D possível. E qual é o maior D possível que a gente poderia imaginar aqui? Seria o D0 mais 2A. A maior distância entre esse espelho e esse espelho é D0 mais 2A, que eu escrevi bem aqui, nesse cantinho. Pronto. Então, com esse grande D, que é o maior D que a gente poderia pensar em ter nessa situação, e o menor M que a gente pudesse cogitar para cá, eu vou conseguir prestigiar o maior lambda, que é a solicitação da questão. Esse é o momento mais crucial da questão, é exatamente nesse momento. E agora veja bem, por que eu pensei em trabalhar com a situação de mínimo? Se vocês observarem o gráfico, ele começa no instante 0 microsegundos lá em cima, no máximo. E quando chega ali no instante 1 microsegundos, de acordo com o gráfico que foi fornecido, nós temos ali um mínimo. Por isso que eu estou trabalhando com a condição de mínimo. Então, essa situação do instante 1 microsegundos, nós estamos amarrando para ser a situação do próximo mínimo que a gente há de ter, para caber dentro dessa condição
que desencadearia o maior lambda. Tudo bem? Então eu já tenho que trabalhar logo com esse mínimo logo após esse máximo. Esse máximo não é um máximo de ordem m, logo depois dele não vem um mínimo, que seria o m mais meio. Pronto, então eu já amarrei aqui. Por exemplo, vamos dizer que aqui fosse 1, então aqui já é 1,5. Vamos dizer, hipoteticamente, que aqui fosse, digamos, 3, então aqui já teria que ser o 3,5. Tem que ser logo o sucessivo, tá certo? Beleza? Então, para a gente finalizar a questão, vamos pegar agora essas duas expressões, tá legal? E vamos subtrair membro a membro. Então vai ficar 2D cosseno de 60 menos 2D0 cosseno de 60. Igual a m mais meio de lambda menos m lambda. Vai dar meio lambda. Fazendo agora as substituições, como a gente já tinha amarrado bem aqui, a gente vai encontrar que o lambda vai dar 4 vezes a amplitude, onde a amplitude, por sua vez, vai dar igual a mg sobre k. Pronto, deixa guardadinho. E para finalizar a questão, o que é que a gente faz agora? Você se lembra quando eu comentei ainda há pouco que no instante 0 eu estava lá no máximo de intensidade e no instante 1 já estamos no mínimo, como está sendo citado. E lembra que eu amarrei que no instante 1 fosse o instante em que esse espelho estivesse nessa posição aqui de baixo? Ele ir daqui de cima até lá embaixo corresponde a meio período, concorda comigo? Então, meio período, nós estamos colocando 1 microsegundo, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 segundos. Como se trata de um sistema massa-mola, o período é 2π raiz de m sobre k. O 2 eu já passei para cá multiplicando, e aqui eu já tenho que o m sobre k é lambda dividido por 4g. O m sobre k é lambda dividido por 4g. Fazendo essas substituições aqui dentro e fazendo a aproximação do π, nós encontraremos que o nosso lambda é aproximadamente igual a 4 vezes 10 a menos 12 metros. Tá legal? Então, esse tipo de questão, uma grande sugestão que a gente pode te oferecer é que na hora da prova, como ela tem um desenho, rabisque bem o seu desenho, o seu esquema, tá certo? Até nós mesmos, professores, quando vamos fazer, por exemplo, uma questão como essa na lousa, a gente precisa realmente ter o esquema primeiro montado aqui ou projetado, né, para que a gente possa trabalhar em cima da figura. É como você resolver uma questão de circuitos elétricos lá na eletricidade, lá na elerodinâmica. Você tem um circuito e você não fica ali constantemente rabiscando o circuito, marcando uns nós e etc., para poder, na hora que você fizer a análise, você fazer da maneira apropriada. E sempre procurando trabalhar bem na sua mente, na sua interpretação, essa observação de quais são as partes que constituem aquele todo. Olhar para a questão e dizer, poxa, essa é uma questão que foi de MHS e foi de interferência de ondas. O que é que eu sei sobre a parte da interferência? O que é que eu sei sobre a parte de MHS? E você vai anotando isso, ainda mais em se tratando de uma questão discursiva, que é onde você expõe sua linha de raciocínio. Se você tem uma clareza na sua linha de raciocínio, na sua exposição de resolução, com certeza isso vai te ajudar muito a conseguir os pontos tão almejados. Tá legal? Então, um grande abraço e até a próxima questão. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!